Então tá, boa noite aí. Uma das intenções dessa aula era justamente para explicar o projeto, né, que eu vou passar. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Certo. Esse é a minha proposta do projeto para o projeto da segunda unidade. Então, primeira coisa, né, a gente viu aí na segunda unidade um pedaço de... A gente terminou de ver sistemas lineares, os métodos interativos de Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi, e depois a gente viu interpolação. E aí, como a gente já fez a prova sobre os métodos de resolução de sistemas lineares, na segunda unidade a prova vai ser só sobre interpolação. E aí o projeto é justamente sobre interpolação. E aí a ideia é que vocês ponham em prática com dados reais um problema de interpolação. Eu pensei em deixar aberto, assim, peguem os dados que vocês quiserem interpolar, assim, mas esse problema de deixar muito aberto, né, acaba cada pessoa quer fazer uma coisa. Então eu pensei em selecionar um tema e ir variando os dados. Cada grupo vai pegar um dado diferente. A primeira coisa, esse grupo vai ser em 5 pessoas. Eu tenho aumentado a quantidade de grupos, a quantidade de pessoas nos grupos, para que os trabalhos vocês possam dividir as tarefas do trabalho e os trabalhos eles fiquem mais apresentados, assim, né? Eu vi que teve muita gente no trabalho de numérico passado que digitou tudo, assim, né? A ideia é que você não precisava digitar todas as etapas. Você podia apresentar a matriz em cada uma das etapas, né? E aí a pessoa foi fazendo assim, todas. Então, e essa digitação eu sei que dá trabalho, né? Então, por isso que eu resolvi colocar mais pessoas no grupo. Mas o trabalho, ele tem a mesma dificuldade, assim, que um trabalho passado, talvez até menos, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que vocês vão ajustar com um polinômio interpolador de ordem 5, porque vão ser dados 6 pontos. E qual que é o tema? O tema vai ser precipitação de chuvas, né? Precipitação pluvial. Então, nesse site aqui do Clima Tempo, vocês conseguem pegar dados históricos de clima de praticamente todas as cidades do Brasil. Alguns desses dados, eles são estimados. Por exemplo, é que eu moro em Riacho Santana. Riacho é uma cidade pequena. Então, o que acontece é que os dados daqui, eles não são, muitas vezes, certos. Eles são estimados. Então, eu tentei pegar dados de capitais, que eles têm mais certeza. E o que eles fazem? Eles pegam uma média durante um tempo. Vou mostrar aqui na figura, né? Essa média que é de 81 até 2010. E aí eles meio que geram um gráfico com as médias pluviométricas dos meses. Então a gente vai ter uma média de precipitação para cada mês. Então, por exemplo, aqui na capital do Acre, Rio Branco, por exemplo, chove quase 270 milímetros historicamente, uma média histórica, para o mês de janeiro. E aí essa chuva varia de acordo com os meses do ano aí, certo? Então eu quero que vocês peguem os dados de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, ou seja, os meses pares. Peguem esses dados dos meses pares, e vão ser 6 meses, e vai estimar... Aqui tem as instruções, como é que chega nesse gráfico. Tem todas as instruções, onde tem que clicar, o site que tem que acessar. Aí é esse gráfico que vocês têm que chegar. Ok. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para a capital Rio Branco. E aí, com a capital Rio Branco, eu peguei os meses lá: fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Esse vai ser nosso X. E aí, o nosso Y, que é o eixo vertical, vai ser a precipitação. Percebe que esse gráfico ele tem a precipitação e a temperatura mínima e máxima, média, né? Mas eu quero só de precipitação. Então, eu fui lá nos dados e estimei. Foi meio que no olho mesmo. Medi 215 para fevereiro. Então, abril foi aqui 90, né? Então, lá 90, e estimei todos os dados.
Agora que tem esses dados estimados aqui, com esses 6 pontos, eu quero que vocês gerem um polinômio, vai ser grau 5, né? Se você tem 6 pontos, você gera um polinômio de grau 5. Utilizando Lagrange e a forma de Newton. Então, são as duas últimas técnicas que eu passei de interpolação. E aí, lembra que o polinômio ele tem que ser o mesmo. Independentemente da forma que você utilizar, o polinômio vai ser o mesmo. Então, é bem simples. Vocês vão ver que eu fiz um exemplo assim, né? E aí você gera o polinômio. O que eu quero que vocês façam? Depois que gerou, primeira etapa 3, gerar o polinômio, utilizando essas duas técnicas. Na etapa 4, eu quero que vocês estimem a média pluviométrica do mês de maio. Então perceba que o mês de maio é o mês 5, então está aqui entre abril e junho. Então não tem aqui nesses dados, mas no gráfico tem. Então na etapa 5, vocês vão comparar. Vocês vão comparar o quê? Vocês vão comparar o que vocês encontraram com o dado que vocês têm no gráfico. Certo? Aí vai fazer essa comparação e escrever. Depois vocês vão pegar o dado do mês de maio desse ano para essa capital que vocês ficaram nesse grupo e vão comparar. E tem mais uma comparação. É isso. Comparar com os valores do gráfico. E aí discutir. Tá. Outra coisa que eu quero que vocês gerem é a curva. Gerem o gráfico desse polinômio. Então pega esse polinômio, joga num software de gráfico. Por exemplo, até o Google plota gráfico, né? E aí plotou o gráfico e compara. Esse gráfico que você gerou, ele modela esses pontos aqui de uma forma. Lembre que os pontos são das colunas azuis. Eles modelam os pontos das colunas azuis de uma forma satisfatória. Aí faz essa discussão, se modela ou não, dá exemplos. No mês tal, por exemplo, a estimativa seria ruim. Sei lá. Certo. E é isso. Basicamente o projeto. Tá. Aí tem mais uma coisa que eu queria falar. Eu não entendi esse ponto que você falou, assim, que primeiro você falou que era para fazer só com os meses pares, no caso é C6. Só que nessa outra etapa aí você falou do mês de julho. Isso, de maio, na verdade. Maio. Que é o mês 5. É porque, assim, o polinômio, ele usa pontos para interpolar uma curva, certo? Só que, assim, a gente vai gerar uma estimativa. Só que a gente sabe como que o gráfico, como que são, isso daqui é medido. Tá, eu medi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Só que se eu colocasse para vocês fazerem do ano todo, vocês teriam um polinômio para um polinômio de 11ª ordem. Então eu peguei só os meses pares. Aí vocês vão gerar um polinômio de 5ª ordem com os meses pares. Aí vai ter um polinômio, vai ser lá, uma constante, mais alguma coisa que multiplica x, mais alguma coisa que multiplica x ao quadrado, alguma coisa que multiplica x ao cubo, alguma coisa que multiplica x à quarta, alguma coisa que multiplica x à quinta. E aí como é que faz para achar o dado do mês de maio? Você vai pegar x igual a 5 e substituir nesse polinômio, que tem até x1, x2, x3, né? X ao quadrado, x à terceira, né? Todo esse polinômio que tem esses termos aí até a 5ª ordem. Aí você vai encontrar um valor, entendeu? Aí esse valor que vocês encontrarem, Uhum. depois vocês vão comparar com o valor que tem no gráfico. O valor que a gente fez, a gente interpolou. Interpolar é você fazer uma estimativa para um ponto que você não tem, né? Os pontos que você tem são os pontos da tabela. Porque você omitiu os outros pontos dos meses ímpares. Aí, pela tabela, você estimou um ponto para o mês 5 e depois você vai comparar com o valor do gráfico e comparar com o valor desse ano. Esse gráfico aqui é para uma média. Aí depois você vai comparar com esse valor para maio desse ano. E aí esse gráfico vai ser diferente para cada grupo, né? Um grupo vai ter, por exemplo, Salvador, outro grupo vai ter Fortaleza, outro grupo vai ter São Paulo. Um para cada, vão ter diversas capitais. Quais são os grupos? Eu vou colocar também a tabela dos grupos. Entendeu, Carla? Entendi. Entendeu?
Pausa Uhum. para compartilhamento. Deixa eu agora pegar a tabela aqui dos grupos. Deixa eu compartilhar agora a tela. Pronto. Aí eu separei os grupos por ordem alfabética mesmo, né? Então tem aqui o grupo 1, né? A, o que tem o nome A aí. Aí as capitais estão aqui na frente do número do grupo, né? O grupo tem 5 pessoas e aí tem a capital. Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, João Pessoa, Maceió, Recife, Natal e Salvador. Certo? Aí vocês entram em contato com o pessoal, né? E aí organizam o grupo. Basicamente isso. Certo. Aí eu vou parar o compartilhamento para ter um vídeo só do... O compartilhamento não, o vídeo para ter